A sociedade brasileira priva as crianças de direitos que são essenciais para o desenvolvimento na infância. O verdadeiro caráter de uma sociedade é revelado pela forma como ela trata suas crianças. E aí pessoal, chegando aqui mais uma vez com o nosso canal Pensar com Liberdade, trazendo até vocês aí mais um roteiro, um bate-papo, aquela conversa, você já conhece aqui, né? Estamos trazendo roteiros, textos para que a gente possa juntos, ao ouvir, meditar, pensar, refletir, quem sabe melhorar um pouco a nossa vida, né? Pelo menos pensar melhor, porque pensar melhor a gente vive melhor. O nosso texto de hoje a gente está chamando de Os 7 Pecados Capitais que Cometemos contra a Infância. É do Daniel Becker, está lá na revista Prosa, Verso e Arte. E é claro que eu faço aquele convite bem especial, vem comigo. O verdadeiro caráter de uma sociedade é revelado pela forma como ela trata suas crianças. A frase de Nelson Mandela foi escolhida pelo pediatra Daniel Becker para falar sobre algumas injustiças que nós, enquanto sociedade, estamos cometendo contra as crianças, mesmo sem perceber. O que tem acontecido cada vez mais entre as crianças do nosso país. O descaso com a infância, a terceirização da criação das crianças e os maus hábitos de consumo que prejudicam a saúde física e emocional dos nossos filhos. Daniel Becker enumerou uma lista de 7 pecados capitais que cometemos contra a infância. Privação do nascimento natural e do aleitamento materno. A cesárea é um avanço da medicina ginecológica e salva vidas da mãe e do bebê em muitos casos. No entanto, no Brasil, o número de cesáreas ultrapassa muito o recomendado pelas organizações mundiais, como a Organização Mundial da Saúde, OMS. 92% dos partos no Rio de Janeiro são cesáreas. Alguns estudos já provam que crianças nascidas de cesáreas têm mais chances de serem prematuras e de terem problemas respiratórios ou alérgicos. O mesmo acontece com a questão da amamentação. Muitas mulheres querem amamentar seus filhos até os 6 meses, o mínimo recomendado pela OMS, mas não conseguem, seja porque precisam voltar logo para o trabalho ou porque começam a dar fórmulas prontas para as crianças muito cedo. Acontece que a amamentação faz bem tanto para a mãe quanto para os filhos, previne doenças, fortalece a imunidade e ainda cria um laço entre mãe e filho que vai durar para sempre. Terceirização da infância. Muitas vezes, por causa da correria do dia a dia, as crianças passam mais tempo em creches ou com babás do que com os próprios pais e irmãos. Claro, muitos de nós precisamos voltar a trabalhar, mas tirar algumas horas do dia para ficar com nossos filhos é fundamental. O convívio é aquilo que nos dá intimidade, a capacidade de estar junto, o amor, a sensação de conhecer alguém, e estamos perdendo isso por causa da terceirização da infância. Intoxicação da infância. Por causa da correria do dia a dia, a gente acaba deixando de lado a comida feita em casa, feita com amor e bem temperada, e optando pelos pratos prontos, congelados, que só precisam ser aquecidos no micro-ondas. Na hora da emergência, não tem problema nenhum. Isso começa a ser um problema quando as comidas congeladas deixam de fazer parte da exceção e se tornam um hábito. São alimentos ricos em gordura, sal e açúcar. Por isso, obesidade e diabetes estão explodindo na infância. Além disso, muitas vezes, mesmo os alimentos que achamos que são naturais podem estar cheios de agrotóxicos, já que no Brasil não existe uma preocupação tão grande com esse problema. Nós somos os campeões mundiais em consumo de agrotóxicos. Confinamento e distração permanente. As crianças de hoje passam a ter 8 horas por dia em tablets, celulares, televisões e computadores. São 8 horas conectadas com aparelhos eletrônicos que impede que elas tenham um momento de tédio para criarem e soltarem a imaginação. O tédio e o vazio são o berço daquilo que é mais importante para nós, a criatividade e imaginação. Nós estamos amputando isso dos nossos filhos. E o mais preocupante é que esse exagero de tecnologia e muitas vezes incentivado por nós, mesmo sem a gente perceber. Claro, nada impede que seu filho brinque de vez em quando com alguns jogos eletrônicos. O problema é deixar as crianças o tempo todo vidrados em uma tela pequena enquanto poderiam estar lá fora brincando. Ganha muitos presentes quando o que a criança precisa é presença. Mercantilização da infância e consumismo infantil. Estar sempre na frente da televisão acaba expondo as crianças a todo tipo de publicidade que incentiva o consumismo. Essa publicidade se aproveita do que há de mais vulnerável nas crianças. Essa publicidade é covarde, explora a incapacidade da criança de distinguir fantasia de realidade, explora o amor dela por personagens e instiga nela valores como consumismo obsessivo, hipervalorização da aparência e a futilidade.
Adultização e erotização precoce. Muitas propagandas usam as crianças de forma erotizada para vender diversos produtos. Essa erotização é baseada no machismo, na objetificação das meninas e das mulheres e na valorização excessiva da aparência. Crianças que são objetificadas desde cedo têm grande chance de ter contato com o sexo mais cedo do que o ideal, antes mesmo da maturidade sexual física. É muito sério isso, hein, pessoal? Então esse descaso com a infância, essa terceirização da criação das crianças, a gente tem notado com frequência, né, gente? Eu sei que é um assunto também muito sensível, porque mexe com a intimidade da gente, com o nosso lar, mas é importante se destacar isso, né? Porque tem se tornado um mau hábito, né? A gente tem notado esse foco no consumismo, né? Isso tudo prejudica a saúde física e emocional dos nossos filhos. A gente viu um dos aspectos, a questão do nascimento natural tem sido deixado de lado, tem se valorizado mais a cesárea, que no Brasil é absurda, né? Como a gente viu aí nos dados apresentados pelo texto, né? E o texto também cita que crianças nascidas de cesárea têm mais chances de serem prematuras e de terem problemas respiratórios e alérgicos. Então, se a gente quer evitar já de antemão problemas de saúde para nossos filhos, vamos pensar no parto natural, né? Sempre que possível, né, gente? Não está se aqui demonizando a cesárea, mas está colocando que a prioridade deve ser o parto natural, sempre que possível. Outra questão levantada pelo texto foi a questão da amamentação, né? Que as pessoas hoje, as mães, estão querendo amamentar somente até os 6 meses, que é o mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde, né? E deixam de perceber que a amamentação, ela previne doenças, fortalece a imunidade e ainda cria laços entre a mãe e filho, né? Coisa muito linda, né? Outro aspecto é a terceirização da infância, né? As crianças estão passando mais tempo em creches ou com babás do que com os próprios pais e irmãos. Coisa também a se pensar, né? Tirar um tempinho, 1 hora, 1 hora e meia por dia. Eu sei que você chega cansado do trabalho, seu filho está ali, mas, né, respire fundo, toma um banho, volte com um novo ânimo e vá ficar um tempo com seu filho, né? Outro aspecto que a gente viu foi a intoxicação da infância, né? A questão da comida tem se deixado de lado, aquela comida caseira que a gente chama, né? Feita em casa com muito amor, carinho, bem temperada, né? E está se trocando pelas comidas prontas, congeladas e etc., né? Os fast foods da vida aí. Isso tem ocasionado um índice muito alto de obesidade e diabetes, né? Nas crianças, né? Outro aspecto é o confinamento e a distração permanente, né? Crianças estão passando até mais do que 8 horas por dia com tablets, celulares, televisores, no computador, são joguinhos disso, joguinhos daquilo. Pior de tudo, muitas vezes acessando redes sociais sem estar na faixa etária apropriada, né? Se é que tem, né, para criança, né? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Com parcimônia, não vai também tirar o tablet, o celular, os jogos eletrônicos, faz parte da modernidade, da nossa realidade. Faz parte da vida da criança dos tempos atuais, mas com moderação, né, gente? Tudo com moderação vai bem, né? Outra coisa que a gente tem percebido com essa massificação das telas, né? A gente tem perdido, e as crianças também, um pouco do tédio e do vazio, que são muito importantes para a criatividade e a imaginação. Então precisa ter um tempo para a pessoa criar uma coisa, né? Imaginar aquela história, né? Olhar para as nuvens e ver um animalzinho, ver uma fruta, sei lá. Essa imaginação criativa da criança, que nós adultos muitas vezes perdemos, né? Isso não tem se dado tempo porque ele está imerso nas telas, né? Outra coisa é a mercantilização da infância e o consumismo infantil. Os nossos jovens e crianças têm sido jogados a publicidade massiva, né? Que incentiva o consumismo, né? É querer comprar, eu quero isso, eu quero aquilo, aquele brinquedo novo, aquela roupa nova, aquele sapato novo, um atrás do outro, mal usou um. Então, tomar muito cuidado com isso, né? Isso instiga valores como o consumismo obsessivo, a valorização da aparência e a futilidade, né? Quantas coisas fúteis a gente tem visto nessa vida, né? Um outro ponto que me chamou a atenção foi a adultização e a erotização precoce. A erotização é baseada no machismo, gente. Na objetificação das meninas, se tornam objetos, né? E das mulheres também, principalmente, né? E na valorização excessiva da aparência. Crianças pequenininhas a gente vê já se preocupando com isso, querendo fazer intervenções cirúrgicas, né? Vamos controlar isso, gente, com muita parcimônia, por favor. E o que acaba acontecendo é um contato com o sexo muito antes do tempo ideal. Às vezes a pessoa não tem nem preparação física, né? As crianças estão se deparando com
com a sexualidade antes da hora.